Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca, tô aqui com meu primo Carlos Roca, quer dizer, tá do outro lado, né, que eu vejo tudo ao contrário aqui. Deixa eu me apresentar pra vocês, gente. A gente tá começando hoje aqui o nosso primeiro programa, Papo Bola de Ouro. Tenho formação em comunicação e o Carlos, que é meu primo, do outro lado, parei, errei de novo. Ele trabalha com futebol ativamente, com a galera da seleção brasileira, cuida de toda essa parte de fisiologia, mas eu não vou ficar te apresentando muito não, fala um pouquinho do teu trabalho aí, velho. E aí, galera, meu nome é Carlos Roca, então a gente tá nesse projeto aí bem legal juntos, eu e o Marcos. O meu trabalho, eu sou performance manager hoje, né, trabalho como preparador físico particular de atletas de alto rendimento, trabalho já desde 2005 no futebol. A gente vai ter bastante tempo aí pra gente falar sobre o que um faz, o outro faz, o que a gente já fez. Mas o legal é a gente estar se apresentando e começar o nosso programa aí. Gurizada, assim, ó, só pra vocês entenderem, a nossa ideia aqui é trocar ideia sobre as paradas que acontecem no mundo do futebol. Assim, a gente não quer fazer um negócio muito engessado de falar sobre alguma coisa específica. A nossa ideia aqui é falar desde análise de jogo de futebol, de fato, como preparação física ou tentar entender como que um jogador ou outro leu e entende o jogo, a diferença, a percepção de dentro e de fora do campo, como que são montadas as estratégias. E é óbvio que a gente tá em ano e época de Copa do Mundo, então a gente vai começar aqui falando sobre a seleção brasileira e a convocação, né, que foi... assim, cara, sinceramente eu não achei nada muito longe do esperado. Teve toda um blá da imprensa em função ali do Daniel Alves, mas é até uma das primeiras coisas que eu quero trazer, justamente porque é bem a tua área até gurizada, deixa eu só abrir uma aspas aqui, se vocês volta e meia eu vou chamar ele de Ike, porque o Carlos é meu primo e na família o apelido é Ike, então é muito difícil de eu chamar ele de Carlos, então é o Ike, é o Carlos, é a mesma pessoa. E comigo a mesma coisa, é muito difícil chamar o Marcos de Marcos, eu chamo ele de Mano, porque a gente cresceu assim, então é bem... apelido de família, então é isso aí, isso aí que vocês vão ouvir direto. O lance do Daniel Alves, velho, o que eu vejo, assim, a imprensa falou um monte que o Daniel Alves é um cara que já tá passado, é um cara velho pra ir pra Copa, que ele não pegou as últimas convocações, mas só pra fazer uma introdução do meu ponto de vista, que não sou especialista aqui na área fisiológica, até onde eu sei, cara, ele não foi convocado nas últimas convocações ali, que foi por setembro e tal, porque foi feito nele aquele tipo de exame, que até tu deve saber o nome, obviamente, melhor que eu, que tu faz um exame ali que, através do sangue, tu consegue saber se a musculatura do cara tá meio que pra estourar ou não, se tá meio desgastada, se o atleta tá consegue desenvolver uma boa performance ou se ele tem que dar uma segurada, fortalecer. E pelo que os caras falaram, pelo que eu vi, ele não foi convocado porque justamente ele estava nessa fase e agora, refeito esses exames dele, ele tá com preparo físico como ele estava nas Olimpíadas, que, pô, nas Olimpíadas ele agregou muito no grupo, né, cara? Cara, realmente essa convocação, assim, foi uma convocação não de muitas surpresas, assim, né, cara, foi uma convocação até que a gente estava, até pelo perfil que é o treinador, né, do Tite, tá, nós como torcedores, agora a gente se coloca como torcedor, né, a gente sabia que não teria muitas coisas diferentes. E eu, que sou um cara que trabalha nessa parte de preparação física, independente da convivência que a gente tem ali com o pessoal que faz parte da seleção ou que joga em alguns lugares, junto com essa galera, eu já tinha uma noção que... da ideia que vinha que ele estaria se preparando exatamente para a Copa do Mundo. Porque ele fez uma transição um pouco complicada do futebol europeu para o futebol brasileiro. Isso nós falando do Daniel Alves, né? Sim. Assim, estamos falando da parte física. Não tô aqui discutindo qualidade de jogador. Não, a gente tá falando do problema falado, que era justamente se ele tinha condições físicas de estar numa Copa do Mundo ou não. Isso, a gente não tá falando aqui, pô. Em alto nível. Então a gente o que eu entendo, ele teve algumas transições nesses últimos 2-3 anos, que foi do futebol europeu de alto nível para o futebol brasileiro, que é alto nível, mas não está nesse patamar, e do futebol brasileiro ele foi para o México. E aí eu já posso falar pouco, porque eu não tenho tanto conhecimento de como é o futebol lá, alguns amigos que trabalham lá, mas não tenho tanto conhecimento. E ele, cara, é um cara que tem a liderança técnica, tem liderança de realmente ser um cara tem referência. Tem a resenha do vestiário.
é um cara que realmente a gente entende vendo, todo torcedor vendo, sabe que o cara é importante pro grupo e tem a confiança do treinador, cara. Eu acho que quem conhece um pouco de futebol, quem acompanha o futebol, sabe que qualquer atleta que tenha confiança do seu treinador, ele é potencializado. Sim. E o contrário também é verdadeiro, mano. Eu sempre falo isso, cara. O treinador também se sente muito mais seguro com atletas que ele pode confiar, que sabe que o trabalho dele também tem um respaldo, sabe? Que ninguém vai colocar problemas no trabalho do treinador dentro, internamente. Então, cara, eu acho que quando ele teve essa transição, que lá do México o campeonato parou, se eu não me engano. Ele fez esse reforço muscular no Barcelona B. Ele voltou para Espanha para fazer esse... Lá no Barcelona B, o que aconteceu? Acho que o campeonato acabou, ou eles foram eliminados no campeonato lá do México, e ele parou bem antes, tanto que ele não teve essas últimas convocações, não foi convocado, e ele foi para Barcelona para fazer essa preparação, digamos assim, uma preparação específica para o Mundial. Então, é legal a gente falar nesse assunto, porque uma preparação específica para o Mundial, que nem o Daniel Alves fez agora, indo lá para o time B do Barcelona, eu tive a experiência de fazer isso com um atleta também em 2018, para a Copa do Mundo da Rússia. É um atleta peruano, eu fui para Londres, passei 2 meses com ele lá, através do contato da empresa que eu trabalho, e a comissão técnica do Peru, e a gente foi para lá, eu fiquei 2 meses e fiz essa preparação desse atleta, que ele estava no Watford lá, de Londres na época, preparando ele para o Mundial específico, melhorando níveis de força, condicionamento, deixando o atleta, ele não vinha jogando, ele estava no clube, não vinha jogando tanto e precisava, o pessoal da comissão técnica, o staff, precisava que ele estivesse no mais alto nível de performance para chegar no Mundial. Então, cara, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Daniel Alves, cara. Ele foi pro time B do Barcelona, se eu não me engano, ele foi treinado lá pelo um cara que jogou com ele muito tempo, que é o Rafa Marques. Rafa Marques é o treinador do time B do Barcelona. E aí ele teve o acompanhamento do pessoal da seleção mesmo, do staff da seleção, o preparador físico, o Fábio, os médicos, os fisiologistas, essa galera acompanhou ele lá, foram fazer uma primeira avaliação, onde, pelo que foi falado na coletiva da convocação, falaram que os níveis dele não estavam adequados, e ele foi para lá para fazer esse trabalho. E aí, que a gente falou, mano, entra várias coisas de parte técnica mesmo, tanto níveis de força através de mensuração de salto, de isocinético, tem várias coisas que a gente pode falar aqui que foram utilizadas para avaliar esses níveis de força dele e colocado como meta, né? Falar, olha, cara, tu tá com esse déficit e tu precisa chegar nesse lugar, trabalhar para isso aí. Aí foi onde ele trabalhou. Agora eu não sei te dizer, porque isso tem que estar dentro de um programa, quanto tempo ele fez isso, como que ele fez, mas ele realmente conseguiu atingir isso. E eu acho muito legal, eu que sou dessa área da preparação física, eu acho muito legal um atleta, se eu não me engano, acho que ele tá com 39. 38 a 39, ele tá com 39 anos, cara. Chegar no nível, assim, de jogar uma Copa do Mundo na posição dele, posição que ele joga, que é lateral direito. Isso é importante a gente falar. Ele não é um goleiro, ele não é um atacante. Essa é uma das coisas ali quando tu tava falando que ele teve essas transições de Europa para Brasil, e aí, além de tudo isso, ele teve uma alteração de função também, né? Quando ele veio pro Brasil, ele acabou jogando mais no meio de campo, então ele saiu daquela lance da lateral ali para fazer uma função no meio. É uma outra função, uma outra movimentação, é um outro desgaste muscular, né? Não só muscular, mas é um outro desgaste do corpo ali. Na verdade, é uma demanda de valências físicas diferentes, né? Cada posição tu demanda um certo tipo de via metabólica e tal. Então isso para ele, cara, é um cara que eu tenho certeza que ele deve se cuidar muito, deve ser um cara muito dedicado, porque para jogar no nível que ele jogou até onde ele está jogando, e ele conseguir dar esse sprint, assim, eu digo sprint porque foi realmente um detalhe, assim, para conseguir chegar numa Copa do Mundo com a idade que ele tem, cara. Realmente estou muito curioso, assim, e positivamente curioso para ver como que vai ser a performance dele, né, nessa Copa do Mundo.
Eu não sou da área, né, obviamente, mas assim, esse tipo de exame eu faço ali, né, exame de saúde, de sangue e tal, de tanto em tanto tempo ali, só pra ver se tá tudo certo com a saúde. E quando tu faz esse tipo de exame pra ver ali se a musculatura tá pra estourar ou não, é engraçado que os médicos até te falam, ó, tu tá treinando fofo na academia, tua musculatura não tá no nível de estresse como tu acha que tá. Então é um tipo de exame bem esclarecedor, assim, né? Hoje em dia a gente consegue ter essa análise toda aí e tal. Até legal para esclarecer para vocês, gente, que para quem não tá ligado, né, obviamente, o Ike, o Carlos, ele trabalha com o Richarlison, com o pombo da seleção, né? Então, às vezes ele fica falando ali, eu trabalhei com jogador tal, e só pra vocês entenderem que é um nível, assim, bem... Cara, bem top, né? Acho que não tem como tu ir mais longe do que a seleção brasileira pra gente, pra nós brasileiros, né? Claro, às vezes o cara pensa, vou trabalhar lá, sei lá, no Real Madrid, no Barcelona, mas eu acho que a seleção, ela tá no topo. Bom, eu acho que sobre o Daniel Alves, cara, é isso, né? Acho que a imprensa fala ali porque também tem que gerar conteúdo na escalação como um todo ali pra Copa. Eu, particularmente, assim, sem dizer, né, eu cortaria esse ou aquele, eu senti falta de ter pelo menos mais um zagueiro, né, justamente porque eu tenho um pouco de... Eu digo eu como torcedor, né, tenho aquele certo receio que se um zagueiro se machucar ali, a gente vai ficar muito no limite de não ter depois um substituto, se daqui a pouco tu tem que improvisar um zagueiro na lateral ali, a gente fica um pouco... de mãos atadas, né, sem ter muita opção, mas também é meio que preciosismo, né? É aquilo que tu falou, certamente o Tite tem um grupo na mão ali, sabe o que faz. Lá em 2002, lá quando o Ronaldo tava machucado, uma galera não queria que o Ronaldo fosse pra Copa e o Filipão na época meteu uma, não, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, e a gente viu no que deu, né, cara? O cara sobrou demais na Copa, né? Até lembrar, assim, desse episódio também lá de 2002, o contrário também é verdadeiro. Muita gente queria o Romário naquela convocação. Exato. Também. E o Filipão também, na época, bancou que não ia levar o Romário, pelas opiniões dele lá. A gente não sabe, né, como torcedor, e Sim. Deu certo, aquela coisa. Eu acabei pegando esse exemplo. Eu peguei esse exemplo de 2002, porque assim, o Ronaldo, na época, ele tava, se não me engano, há 2 anos parado, cara. Ele vinha de uma daquelas cirurgias de joelho, assim, que foi bem sinistra, e o Filipão bancou na época, tipo assim, não, cara, ele tá com a cabeça boa, ele tá desempenhando bem, e ele vai fazer uma boa Copa. E aí, eu tô falando isso porque a gente tava falando do lance do Daniel Alves, de vir de uma situação que não foi convocado nas últimas vezes, não tô querendo comparar em termos de lesão, sim. Mas, cara, às vezes o técnico convoca, tu fica se perguntando por quê, mas depois num momento ali, do nada ele bota o cara ali, o cara muda a história do jogo e a gente fica só, o cara sabia o que tava fazendo, né, tinha o grupo na mão. Agora nós falando sobre isso, eu tô lembrando aqui, se eu não me engano, o Rivaldo também tava passando por um momento complicado. O Rivaldo, se eu não me engano, ele estava sem clube. Ele tinha feito uma transição, não lembro se para a Grécia, uma história assim, não lembro agora. Nós estamos falando aqui, a gente bem papo de torcedor nosso mesmo. Sim. Mas se eu não me engano, o Rivaldo também não estava no momento. E para mim, o Rivaldo, cara, não vou dizer que ele foi o melhor da seleção, porque quem definiu é quem faz os gols, aquela coisa, o Ronaldo Fenômeno realmente, mas para mim ele foi o 9,9. Cara, é porque, tipo, é que aquela seleção lá, a responsabilidade também era muito dividida, né? Pensa que tu tinha ali, tu tinha Ronaldo, tu tinha Rivaldo, isso eu só tô falando do meio campo pra frente, né, cara? Daí tu tinha no banco Kaká, tu tinha o Ronaldinho Gaúcho, que tu pega lá aquele jogo pra mim, cara, assim, que foi o jogo mais memorável da Copa toda, foi aquele Brasil e Inglaterra, que o Ronaldinho Gaúcho deu assistência, fez aquele gol emblemático que... O tempo que eu morei na Inglaterra, quando eu ia conversar com os caras mais antigos sobre futebol, todos falavam que ele errou, que ele foi cruzar, os caras não aceitavam, porque era aquele goleiro cabeludinho da Inglaterra, que era um goleiro bem bom. E... Simmons. Eu não lembro o nome exatamente. E ele deu uma bota no cara e conseguiu ser expulso. Então, tipo assim, ele deu uma assistência, fez um gol e foi expulso no jogo. Tipo, pô. E esse era só mais um cara do time. O Ronaldinho Gaúcho era só mais um no time, no meio de Rivaldo, de Kaká no banco. Era uma seleção muito poderosa.
uma coisa engraçada desse episódio, falou, pô, esse jogo do Brasil e Inglaterra foi muito top. E, cara, engraçado a gente falar sobre isso. O Richarlison, temporada passada, estava lá no Everton, e na segunda metade da temporada, quem assumiu o time foi o Frank Lampard. E o auxiliar do Frank Lampard era nada mais nada menos que Ashley Cole. Não sei se vocês se lembram naquele gol do Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho deu aquele drible desconcertante no Ashley Cole. Ele dá uma pedalada. Isso. E o Ashley Cole não entende nada, e depois ele dá o passe, pifa o Ronaldinho, pifa o Rivaldo faz o gol. E aí foi engraçado quando ele entrou lá pro Everton, eu falei pro Richard, falei, cara, vocês conversam lá sobre seleção, sobre isso e aquilo, tu lembra ele de 2002? Ele falou, cara, toda vez que eu chego lá, eu falo assim, e aí, cara, Ronaldinho Gaúcho te mandou um abraço. Porra, sacanagem, velho. Pô, e esse jogo, além de tudo isso, teve uma pichotada do Lúcio, né, cara, que era um... Né, coloradaço, né, cara, eu lembro quando o Inter encontrou o Lúcio lá no Guará de Brasília, a gente acompanhou toda a carreira jogo da Copa do Brasil, né, no jogo da Copa do Brasil, acho que foi, sei lá, 6 ou 7, 8, Cara, eu acho que foi 8. Não, cara, foi 8. Eu lembro que foi 8. O Guará. Imagina que o Lúcio era o zagueiro do time que tomou 8 e o Inter, assim, cara, esse cara tem potencial. E aí foi lá e contratou e a gente viu no que o Lúcio se tornou. Mas beleza, essa foi só um desvio lá pra 2002, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, seleção. Mas voltando à nossa convocação agora, não teve mais muita surpresa, assim, né, cara? Tipo. Eu acho que muita gente queria o Firmino ainda, porque ele teve bastante nas convocações do Tite, né? E é um cara também que, assim, pelo que a gente acompanha de todos esses 2 ciclos do Tite, é um cara de confiança dele, é um jogador espetacular, é um jogador que ganhou tudo no Liverpool, e vem na Premier League agora, ele vem numa boa fase também, ele andou tendo algumas lesões, algumas coisas antes, da temporada passada, mas essa temporada ele tá muito bem, e realmente ali foi uma pequena surpresa. Eu acho que, assim, pensando bem como torcedor, eu também pensava que o Firmino vinha, e de repente o Martinelli foi uma surpresa de estar na convocação, salvo que ele também está jogando muito, eu posso dizer, eu tava presente. Ele tá deitando no Arsenal, né, cara? É que tu tá aí acompanhando o campeonato inglês, né, meu? Tu tá vendo bem de perto. Cara, eu assisti o jogo, estava no estádio, né, Arsenal e Tottenham, cara, o que ele jogou foi brincadeira. Ele, o Gabriel Jesus também muito bem. Mas ele tá jogando muito, cara, mas eu, assim, pensando, eu achava, cara, não sei se vai dar tempo, né, dele conseguir chegar à Copa do Mundo. E, cara, foi feliz. Tá na Copa do Mundo, é um garoto novo, tem um potencial do caramba mesmo. É que o ataque da seleção mesmo, o Brasil tem muita opção, e eu achei legal que foi conservado uma certa base da seleção olímpica, né, cara, que às vezes a gente vê o Brasil desperdiçar o time olímpico. Claro que assim, né, a gente ficou naquela de nunca ganhar uma Olimpíada, daí a gente ganhou uma, já ganhou 2, parece que desencantou, né, porque, cara, eu lembro da seleção, Ronaldinho Gaúcho, o Roger, Alex, tal. Tipo assim, a gente bateu na trave muitas vezes depois da seleção, até com o próprio Damião ali, que a gente perdeu, acho que pro México, se eu não me engano. A gente vinha, depois que desencantou, pô, cara, essa última Olimpíadas, não é à toa aí que a gente tá vendo o Anthony, cara, que, porra, jogou demais. Esse guri joga muita bola, né, cara? E aí a gente vem com os guris do Real Madrid também. É um estilo que a gente gosta, né? Então. O Brasil gosta, cara. E tá tendo umas polêmicazinhas lá na Inglaterra, e eu acho que isso é bom, cara. Então, isso é que tava faltando pra mim, cara, no futebol, porque, tipo assim, começou, na verdade, tipo assim, teve na Inglaterra, teve também com o Vini Júnior lá, que falaram que ele não podia fazer a dancinha dele e tal. Cara, o futebol, velho, a essência do futebol, quando tu tá jogando uma pelada na rua, às vezes é mais legal tu dar uma caneta do cara do que fazer o gol, velho. Porque o futebol é isso, tá ligado? Quantas vezes a gente lá na nossa infância tava jogando aquele futebol no colégio, tu dá uma caneta no cara, para a bola e joga pra fora, assim, ó. Tipo, pega a bola e cobra a lateral lá. Então, tipo, vocês não podem tirar isso do brasileiro, cara. Porque, assim, tudo que o Brasil faz tecnicamente, os caras meio que conseguiram copiar. Eu, nesse tempo aí que eu morava na Inglaterra, cara, que eu morei aí, eu batia bola com os caras, jogava futebol de campo mesmo, e era impressionante, cara. O futebol, quando os caras pegavam uns piá, assim, de 15 anos, cara,
quando os caras iam cruzar a bola de um lado pro outro, cara, sem sacanagem, tu pegava qualquer um deles, era assim, umas quebradas perfeitas, cara. Era de um pé ao outro, assim, ó, perfeitinho. Só que se eles viessem no X1 ali, ó, tu contra o cara, eles se livram da bola. Que é a essência do brasileiro, velho. É dar uma pedalada, é meter um elástico, sabe? Meter um deboche pra cima do cara. E não podem tirar isso aí do brasileiro, cara. Agora esse tempo o Antony ali pegou a bola dele, fez aquele girinho dele lá, deu um técnico, parou. Ah, achei que aquilo ali não serviu pra nada. Ah, cara, o futebol é entretenimento, velho. O futebol sabe? É festival, cara. Eu acho, cara, que graças a Deus, nós brasileiros, a gente tem essa. Às vezes a gente tem essa coisa de vamos se igualar ao alto nível da Europa, disso, aquilo. Cara, ok em termos de organização disso, de tática, por exemplo, na Itália. Na Itália, taticamente, é uma coisa muito. Mas a essência que nós temos no futebol, isso a gente não pode perder. E esses meninos, cara, assim, Rafinha, Antony, Vinícius Júnior. Essa galera que tá surgindo assim, cara, surgindo não, que são grandes jogadores, mas eu digo, essa nova safra... Surgindo pro mundo, né, cara? Tipo, o Brasil já tá ligado neles, mas pro mundo, assim, porra... Pô, e o Antony deu uma entrevista esses dias também muito legal lá na Inglaterra, falando sobre os caras perguntando se ele tinha medo de levar alguma porrada, alguma coisa, quando ele faz esses dribles assim, e ele falou um pouco, acho, da história dele, assim, de vida, falando que ele jogava na favela, que ele não tinha medo nem de traficante, nem de jogar contra policial, nem de jogar contra ninguém. Ele ia pra cima, dava caneta, drible, elástico. Cara, e é realmente isso aí, cara. Realmente isso aí. Cara, porque assim, ó, a gente tá aqui falando, cara, de uma Copa do Mundo, a gente falou agora há pouco de 2002, uma Copa do Mundo que aconteceu 20 anos atrás, que a gente viu. E quando tu falou, porque eu já na hora eu enxerguei o Ronaldinho Gaúcho dando a pedalada. Porque pra mim, cara, o futebol é isso. É óbvio que tu quer os 3 pontos, tu quer a bola na rede, tu quer levantar a taça. É óbvio que é a finalidade do negócio. Mas, cara, se tu tem no Brasil o cara que pode ser uma jogada por jogo, óbvio que tu não vai passar o jogo, né, metendo umas loucuras, caneta, assim. elástico. Isso, daí não dá, né, cara? Mas tu pega lá Quem viu o Romário jogar lá, uma vez era acho que Flamengo e Corinthians, que o coitado do Amaral foi marcado, o Romário tinha um espaço desse tamanho, o Romário meteu um elástico e fez um gol. Cara, isso aí, velho, é a imagem que tu pensa em, cara, o brasileiro, ele é diferente, né, cara? Ele é abusado, ele tem habilidade. Isso aí a gente não pode perder. E eu, vendo essa seleção nova, eu vejo que tem esses caras, velho, com esse espírito mais abusado, assim, sabe? E é uma das coisas que eu entendi, voltando um pouco ali na convocação do Daniel Alves, porque ele traz essa resenha da malandragem com os caras junto, entendeu? Eu acho que ele dá uma certa segurança pros caras em relação a isso também. Ele várias vezes, eu já vi também algumas entrevistas do Daniel Alves falando até, vamos tirar do contexto, ele falando do Messi, né? No Barcelona, várias vezes ele falava isso. Ele dizia, cara, dá a bola no Messi, deixa ele ir, eu marco aqui, eu vou ali, entende? Que não tem problema, cara. Sim. E eu acho que é isso, cara. Precisa ter esse apoio dentro de campo e fora de campo. Às vezes a gente tem esse problema fora de campo, às vezes a gente fica, tem que ser sério, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cara, o cara tá dentro do campo, o cara tem que se divertir. Com responsabilidade, mas tem que se divertir, cara. Isso é uma coisa que é muito importante. Cara, só pra dar uma passada rápida, então, aqui, já que a pauta era convocação, acho que no gol não teve nenhuma surpresa, né? A gente tem ali o Alisson que tá, o Alisson, né? O Alisson, ele tá, acho que o quê? Uns 4 ou 5 anos entre os 3 melhores goleiros do mundo sempre. Não foi falar em goleiro, tá sempre. E o Ederson também, né? O Ederson também. É que assim, o grande lance que eu acho do Alisson, e até entendo o lance do técnico ter o time, entrosamento e tal... Eu não sei se tu viu, cara, é bem provável que tu tenha visto esse tempo, teve um jogo, cara, do Liverpool, que tem uma bola, cara, os caras vão cruzar, não lembro contra quem, não lembro se era contra o Sport, alguém cruzou uma bola, assim, a bola veio alta, ela tava alta indo em direção ao Alisson, tá? Quando a bola foi alta, tu consegue analisar bem certinho, o Salah, ele olha que a bola tá alta e ele já sai correndo, cara. E aí que é o lance do Alisson, que eu acho que ele é muito ligeiro. Como eles se conhecem muito, o Alisson já pegou a bola, quebrou, largou o Salah lá, depois do meio de campo, ele pegou a bola e fez gol. Esse lance do entrosamento e a percepção do goleiro visando o ataque, não só fazer defesa, eu acho que é por isso que o Alisson tá tão... Os outros goleiros são bons, mas eu acho que o Alisson, ele tá
Ele tá num degrauzinho tá no acima ali, momento, velho. tá num momento incrível, sabe? E até porque, se a gente for analisar, e vamos partir para uma parte mais de análise mesmo, o Liverpool, essa temporada, não tá aquele Liverpool. Sim. Então, está exigindo mais do Alisson e ele tá ali. Ele tá ali dando conta do recado. Porque às vezes também o goleiro fala assim, joga no time, pô, joga no Liverpool, ganha isso, ganha aquilo, o cara não é exigido. Não é bem assim, entende? E o próprio, às vezes com o Ederson também, cara, o Ederson pra mim é um goleiro fenomenal. E se eu não me engano, o Ederson acho que ele é mais jovem um pouco que Eu acho que o ele é mais Alisson. novo, Ele é mais jovem que o Alisson, então é um goleiro que, de repente, para um futuro próximo, será o número 1 da seleção, entende? Cara, é muito legal. E o Everton do Palmeiras, né, que foi convocado também, é um cara que foi campeão olímpico, um cara que também tem a confiança da comissão técnica, a confiança dos jogadores. Acho que ali no gol realmente não teve surpresa nenhuma, não tinha nada que... Não teve, cara. É que assim, a gente poderia falar de um por um aqui, cara, mas é que eu acho que, pô, o Thiago Silva, Marquinhos, esses caras, velho, tipo assim, surpresa... Militão. Seria surpresa, muita surpresa, se eles não tivessem na lista. Então, eu acho que pra quem acompanha o futebol ali, mesmo que uma vez ou outra, já tá acostumado, já é figurinha carimbada, assim mesmo, né? Cara, passando, assim, mano, se nós for fazer uma passada bem rápida, na linha, ó, os goleiros já falamos, a linha de defesa, os 4, cara... O Bremer, que é da Juventus, que chegou agora no final, mas também tá muito bem. Os outros 3, Militão, Thiago Silva e Marquinhos, cara, não tem nem o que a gente falar. As laterais a gente já falou, porque seria uma surpresa ou não, essa dúvida do Daniel Alves, a gente falou bastante. Sim. Depois o Alex Telles tá muito bem, teve um momento difícil na Inglaterra, mas agora tá na Espanha, tá bem. Sim. O Alexandro e o Danilo já são titulares da seleção há muito tempo. Sim. Muito tempo. Então não tem muito... Meio de campo também tivemos algumas coisas do tipo a lesão do Felipe Coutinho, que eu acho que era uma possibilidade. Eu acho que se ele não tivesse tido lesão, ele ia causar uma bagunça aí na cabeça do Tite, cara. Aí a gente não sabe, porque aí vem a cabeça do treinador, a gente não sabe o que ele faria. Porque entrou Everton Ribeiro, a gente não sabe se o Everton Ribeiro iria também. Ou se daqui a pouco ele mudaria alguma coisa. Mas enfim, isso aí é uma coisa que a gente não tem como saber, mas... Não que ele não merecesse, mas o Felipe Coutinho tava mais dentro desse lance que a gente fala dele ter o grupo na mão, de conhecer os caras tá mais tempo com ele, né? E eu acho que assim, eu não sei, né, cara? Eu acho que também tu já ter jogado uma Copa do Mundo faz diferença também. Isso ele foi um cara que ele foi muito bem na Copa do Mundo de 2018. Ele foi o principal, na verdade, né, cara? Na Copa passada ele foi o principal. Então, no meio campo não tem muita surpresa. Bruno Guimarães também vem voando, vem jogando bem, tem a confiança dele. Fabinho, Casemiro, o Fred, essa galera aí, eu acho que não tem muito que a gente falar. Cara, e na frente é só dor de cabeça boa, né, cara? Dor de cabeça boa. Mas, cara, um cara dos que tu falou aí que eu acho até legal dar uma pincelada é que o Fred, a imprensa aqui brasileira, cara, criticava muito ele na seleção, porque o Fred, na verdade, tipo assim, ele nasceu lá no Atlético Mineiro, foi pro Inter, estourou ali, apareceu no Inter, o Tite conheceu ele no Inter e aí ele já foi pra fora do Brasil. E aí quando ele apareceu na seleção brasileira, a imprensa aqui meio que ficava assim, cara, é o bruxinho. E aí, cara, tu pega uns jogos do Brasil que ele foi muito importante, cara, que ele de fato foi o motorzinho ali no meio e acho que ele venceu essa certa resistência da imprensa, assim, né, da imprensa mais do centro do país. E eu acho que ele conseguiu conquistar o espaço dele perante ao público que não o conhecia, sabe? Na verdade, o Fred, eu vou te falar, na Copa de 2018, eu acho que ele era mais... Tinha essa pressão realmente, assim, o pessoal que falava, o jogador saiu lá do Inter, se destacou do Inter, foi pro Shakhtar, no Shakhtar, foi bem demais lá no Shakhtar, mas, o jogador que vai jogar a Copa do Mundo, ok. Mas esse ano, não só por ele estar no Manchester United, né, essa Copa do Mundo, mas ele vem muito bem, e ele faz uma função na seleção brasileira que é muito importante, esse motor realmente, para poder deixar tantos atacantes jogar, né, cara? Porque a gente quer tanto, a gente pede tanto, nós como torcedor, a gente pede tanto, botar os melhores para jogar, os atacantes para jogar para frente, mas tu precisa ter uma retaguarda ali. E ele é um cara que ele é muito intenso, cara. Eu acompanho ele também, cara, ele é um cara muito intenso, fisicamente, assim,
alto nível fisicamente, alto nível fisicamente. Conheço também, assim, o cara que trabalha com ele, o personal trainer dele lá na Inglaterra. E, cara, ele no Manchester United, ele é um jogador importante. E é difícil jogar no Manchester United. Então, acho que ele é um cara muito importante para a seleção, cara. Muito importante. Eu gosto muito. Eu, particularmente, como torcedor, gosto muito Sim, do sim. Fred. E agora no ataque a gente tem, cara, o ataque é um problema bom, aquele problema que todo técnico quer ter, né, cara? Porque, tipo assim, a gente tem alguns jogadores ali, o próprio Richarlison, ele é um cara que ele faz as três funções do ataque, cara. Ele É. consegue jogar pelos dois lados e pelo meio. Aí a gente tem o Fred, o Pedro, desculpa. A gente tem, pô, cara, é muita opção, velho, é muita opção. O próprio Rodrigo, cara, que o pessoal tava assim, pô, será que ele vai ou não? O Guri tá muito bem lá no Real Madrid, velho. O Tá Vini Júnior, voando. cara, o ataque, cara, vou te falar, se eu tivesse numa Copa do Mundo jogando assim, se eu fosse zagueiro, velho, se eu entrasse em campo contra o Brasil, ia ser um bagulho assim, puta, meu, Cara, se a vai gente ser for. ruim de segurar esses caras, velho. Agora é legal, porque é legal a gente falar sobre isso, cara. Eu gosto que é um papo bem de torcedor mesmo. Cara, se tu for parar pra pensar, cara, nós temos 2 ou 3 ataques assim completos. Se a gente pegar Né, um mas é trio isso que de eu te falo. ataque, se a gente pegar um trio de ataque, cara, a gente pode montar 3 pares de trio, cara, pra jogar, que Sim. pode jogar em qualquer outra seleção. Velho. E ainda tem cara que não foi convocado, que ficou de fora, que é muito Sim. forte. Então É, é o muito Gran- bom isso, velho. Muito O bom. grande lance que mudou nos últimos tempos também, cara, é que até eu não lembro exatamente qual foi o ano que mudou, mas até então se fazia 3, né? Era permitido 3 substituições pro jogo. E, cara, mudou pra 5, velho. Então tu É. imagina, cara, que tipo assim, ó, no segundo tempo, uma situação que os caras já estão meio cansados. Cara, tu tira um titular do Brasil e entra outro titular, velho. É muito Cara, desesperador pra incrível. quem já tá cansado, entendeu? É Se a muita gente parar qualidade, pra velho. pensar, se a gente parar pra pensar, cara, o nível é pô, altíssimo. E na verdade, e tem uma outra coisa que aí, falando um pouco mais da parte mais técnica, assim, pensar que a competitividade dentro do grupo eleva o Pô, nível dos caras. Então, porque isso é muito importante. A seleção, ela é muito competitiva internamente. cara, no primeiro treino Então, ali, isso eleva demais o nível do time em todo, do time, né, em si, né? cara, no primeiro treino que teve ali, o Daniel Alves deu uma botada no Pedro. Aí saiu aqui no Brasil, saiu um monte de veículo a foto ali do Daniel Alves entrando, né? Aí foram no Aham. Pedro, entrar Daniel Alves. Ele, treino, pô. Treino normal, acontece. Esporte é de contato. É isso que é Toda legal hora. ver, velho. É isso que é legal ver, cara. Porque tu pega, assim, algumas seleções atrás, né? Cara, é tudo. Não, foi estranho. Eu sempre lembro daquela cena lá do Tevez brigando com. Acho que era Marquinhos, né? O zagueiro do Corinthians lá, que foi o Tevez e um zagueiro que saíram no soco no Ah, meio do treino. Cara, é porque o clima ali interno tava meio esquisito, né, velho? Agora tu vê o cara dando uma botada no treino, que tu sabe que acontece, é um esporte de contato, né, velho? E outro falando tá, assim, não, cara, toda acontece, hora. velho, tá tudo certo. Tá, É toda sinal hora é que, assim, que a cara. energia tá boa, né, velho? A lei de energia tá boa, que a competitividade tá boa e assim, cara, eu até vi uma entrevista esses dias do Vampeta, o Vampeta falando sobre a Copa de 2002, né, cara, a gente é uma geração que a gente fala muito da Copa de 2002, que foi muito legal, né, cara? Ele Aham. falando da Copa de 2002 que todo mundo era importante naquela Copa do Mundo, né, cara? Todo mundo era importante, porque os treinamentos, ele falava, cara, nos treinamentos, pô, eu marcava direto, eu marcava, sei lá, o Rivaldo, marcava, Sim. tipo, marcar o Fenômeno, então, e a gente marcava firme mesmo, por quê? Porque aquilo ali que elevava o nível da seleção. E a nossa contribuição, se a gente jogava menos, né? Mas a nossa contribuição era aquilo ali, porque tudo é importante, né, cara? E até Sim, ele, cara, tu pensa. Tu até, só só pra pegando. finalizar, mano, até ele comentou sobre isso que na final eles fizeram. Foi a primeira seleção e teve a foto de todos os jogadores, né? Sim, sim. Na final. Não foi só os 11 que jogaram a final, foi todos. Porque ele foi um dos que puxou e falou: não, vamos todo mundo tá no mesmo bar, todo mundo no mesmo jeito. E se ganhar, tem que ganhar todo mundo. Então, isso é uma coisa legal, cara. E é importante falar dessa competitividade dentro dos treinamentos Mas da isso seleção, é né, uma cara? boa jogada também na comissão técnica. É claro que depende da facilidade que tá o jogo, mas tem uma particularidade que nessa Copa de 2022, o único jogador que não tinha jogado era o Belletti, cara.
todos os outros tinham jogado pelo menos algum... De 2002, né? De 2002. O Belletti foi o exato. único que não tinha entrado, só que no treino ele era muito importante. E aí depois, se eu não me engano, foi na final, cara, que ele entrou e jogou ali pra ter um tempo, e aí todos participaram, velho. Isso aí é muito legal, né, cara? Como é que o Filipão não ia ter o grupo na mão, né, velho? Não tem como. Cara, isso aí de gerir grupo também é uma coisa muito importante. E eu acho que isso, que nem esse exemplo que tu deu da entrada do Daniel Alves lá no Pedro, cara, é exatamente isso aí, cara. Isso aí vai acontecer todos os dias. E a reação do Pedro foi muito importante, cara. Então, cara, a gente tá bem, nós como torcedor, assim, brasileiro, cara, eu tô bem esperançoso também, porque eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo, uma Copa do Mundo diferente, porque fazem 20 anos também que a gente não ganha o título. Acho que vai ser uma Copa do Mundo bem, bem legal, assim, para nós brasileiros, né? Beleza. Gurizada, então acho que essa parte de convocação a gente encerra por aqui, tá? Até para dar uma explicação para vocês, a nossa ideia aqui é trazer eventualmente alguns convidados, a gente vai falar sobre várias coisas. Nesse momento a gente vai abordar muito Copa do Mundo, porque é o que tá acontecendo agora, mas depois pra frente o projeto é a gente abordar... Cara, campeonato inglês, italiano, brasileiro, enfim, a gente quer abordar de tudo um pouco, trazer alguma coisa de bastidor e trazer alguma coisa do nosso ponto de vista. Beleza? É isso? E quer falar alguma coisa, pessoal, aí no encerramento? Não, tranquilo, cara, só legal a gente tá aqui e agora vão vir cada vez mais programas aí, mais coisas legais pra gente falar. Eu acho legal aqui a gente ser um papo bem à vontade mesmo, a gente falar como... Tem horas que a gente vai falar como torcedor, tem horas que a gente vai falar como... alguém que trabalha no futebol tal, mas, cara, é trazer todo mundo, é divulgar, a gente vê bastante comentários, é importante a gente ver bastante comentários aí nos nossos vídeos, dando sugestões, ou até criticando algumas coisas que a gente não falou e tal. Eu acho bem legal, a gente tocar ficha no projeto, que é essa a nossa ideia. Isso, gurizada, é isso que o Ike falou, é muito importante. Então, só pra finalizar aqui, eu gostaria de pedir a inscrição, que é muito importante, é gratuito, gente, é YouTube, é só clicar ali em inscrever-se, e isso nos ajuda muito, até pro YouTube entender que é um canal que tá começando, mas que já tem um público vendo. Comentário e like é muito importante, beleza? Então, por favor, inscreva-se, deixa o like marotíssimo e comente, que através dos comentários a gente vai desenvolvendo os temas e daqui a pouco, se vocês tiverem alguma ideia, a gente consegue pautar e conversar e trazer aqui. É isso? Tamo junto, galera. Bola de ouro, hein? Valeu, gurizada. Até o próximo. Tchau, tchau.